Boa noite, igreja. A paz de Jesus. Deixa eu só me organizar aqui. Vocês estão bem? Amém, então. Obrigado. Sabe, eu não sei aqui, mas pelo menos lá em Leopoldina, Deus tem nos dado mensagem, que essas mensagens que têm vindo em nossos corações para poder transmitir para a igreja, são mensagens de confronto. Não sei se aqui tem acontecido isso com vocês também. O que Deus tem falado em nossos corações para poder transmitir para a igreja é algo relacionado a confronto. Então, quero compartilhar com a igreja também aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Por que confronto? Talvez hoje seja um culto em que você não vai dar glória a Deus, não vai dar aleluia, porque não é nada sobre você receber, não é nada sobre você ter, mas é ser sobre você. A mensagem é sobre você. A mensagem que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja é sobre você. Mas aí você fala, uai, como o mineiro diz, é o ano da provisão. A provisão é sobre eu ter, a provisão é sobre eu ganhar. Sim, é sobre isso. Mas a provisão, ela já está pronta. A provisão do Senhor na sua vida, ela já está pronta. A questão é, você está pronto para poder receber a provisão que o Senhor já preparou para você? Você está pronto para receber? Porque ela já está pronta. Deus já preparou tudo. Mas será que você está pronto para poder receber a provisão que Ele já preparou para você? E a mensagem que Deus colocou no meu coração é para falar sobre arrependimento. Arrependimento, sim, é sobre arrependimento. Não falei? Não é sobre você ganhar. A mensagem é sobre você. E o arrependimento, ele é uma mudança que nós precisamos ter. O arrependimento é algo que nós precisamos praticar todos os dias. Você está acostumado a ouvir mensagens onde a palavra do Senhor vai falar diretamente a você sobre cura, sobre libertação, sobre portas abertas. Aí você dá um pulo da cadeira, você salta do lugar que você está, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, porque o profeta que estava aqui em cima falou para você que vai ser o ano das portas abertas, que aquele emprego que você tanto almeja vai acontecer, que aquela causa na justiça que está lá pendurada, dessa vez vai sair, ou aquela enfermidade que você está, Deus vai providenciar a cura sobre a sua vida. Aí você dá um pulo da cadeira, glória a Deus, aleluia. Mas quando alguém que está aqui no altar e fala sobre você ter que mudar, você mudar as suas atitudes, você fica assim, sentado, alguns de braços cruzados, olhando. A reação é diferente, porque realmente arrependimento é um confronto. A mensagem de arrependimento é uma mensagem de confronto para as nossas vidas. O tema dessa mensagem é tempo de arrependimento. Porque o arrependimento, ele tem um papel tão importante, assim como a salvação tem um papel tão importante nas nossas vidas, o arrependimento também precisa ter esse papel importante. Porque o arrependimento, ele está ligado a você a ter fé. Se você tem fé em Jesus Cristo, você tem a sua salvação. Mas durante todo esse percurso da sua vida, você vai precisar se arrepender de muita coisa que você fez e muita coisa que vai acontecer ainda na sua vida, você vai precisar se arrepender. Olha o que vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20. A versão que eu estou utilizando aqui é a NVI. A palavra do Senhor diz assim: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Quando Pedro trouxe, na verdade, quando o apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem, ele está trazendo uma advertência para as nossas vidas. Dessa maneira, o arrependimento, ele é um sentimento e um compromisso que eu preciso ter com a minha vida cristã. O arrependimento, ele está diferente do sentimento de remorso. O arrependimento, ele está ligado a você fazer algo e aquilo entristecer o seu coração. Você fica triste por aquilo que você fez e você começa a se sentir, triste. Se pergunta: por que eu fiz aquilo? O arrependimento, quando você faz algo, o arrependimento causa indignação na sua vida. Você se pergunta: por que eu fiz aquilo? Já o remorso não. O remorso, você sente ali uma vergonha, mas no remorso você não tem mudança de atitude. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você faz, você pede desculpa ali, você tem aquele sentimento: opa, fiz isso, mas amanhã você faz novamente. Aí você cai no remorso, você chora um pouquinho ali, às vezes até diante do Senhor você chora, mas não aconteceu o arrependimento genuíno, aquele arrependimento que mexe no seu coração, que entristece você. E essa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para poder te chamar ao arrependimento. E na Bíblia, nós vamos ver 4 exemplos de arrependimento. O primeiro exemplo está na pregação de Pedro. Quando Pedro pregou, a palavra do Senhor vai nos dizer que foram quase 3.000 pessoas que se renderam aos pés de Jesus. Muitas pessoas se converteram. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui nesse contexto nós estamos encontrando o ato que precisa ser seguido após o arrependimento. Após o arrependimento nós somos convidados, somos chamados a ser batizado. Mas o que me chama muita atenção aqui nesse versículo é essa pergunta que um daqueles irmãos fazem quando eles recebem a mensagem. A pergunta que eles fazem é: irmãos, o que faremos? Essa frase me chamou muita atenção porque aqui eu pude perceber que aquelas quase 3.000 pessoas, elas entenderam a mensagem do Evangelho e aquilo dali gerou uma mudança dentro dela. Quando gera mudança dentro de nós, nós questionamos: e agora? O que é que vai ser daqui para frente? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para não fazer o que eu fazia antes? Esse é o sentimento de arrependimento que precisa ser gerado em nossos corações. Nós precisamos entender que precisamos ter ações diferentes a partir do momento em que você reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador. A partir do momento que você reconhece que Jesus, Ele mudou a sua vida. Se Ele mudou a sua vida, não dá para fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes. Precisamos praticar todos os dias o arrependimento. O arrependimento é mudança. A segunda lição que nós aprendemos aqui é sobre a conversão de Paulo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la.
Essa aqui era a situação de Paulo quando a igreja surgiu lá no mundo judaico. Ele perseguia os cristãos daquela época. Ele era responsável por sentenças de morte em cima daqueles cristãos. Mas aí nós vamos ver mais para frente que Paulo ele tem um encontro com Jesus Cristo. Olha o que vai dizer lá em Gálatas, no mesmo capítulo, no versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. O arrependimento é sobre isso. O arrependimento é mudança. O arrependimento, ele é um coração contrito, porque o que roubava, ele não rouba mais. Agora ele dá, ele abençoa vidas. O que matava, não mata mais. Ele gera vida falando de Jesus. O que traía, não trai mais. Ele é fiel ao seu casamento e é fiel a Deus acima de tudo. E o que mentia, não mente mais. Ele prega a palavra que é verdade do crente. O arrependimento precisa gerar mudança na sua vida. O arrependimento, ele precisa gerar essa indignação sobre o que você fazia antes e sobre você falar: não, eu não posso mais continuar assim, eu preciso mudar, eu preciso fazer coisas diferentes. A terceira lição que nós aprendemos na Bíblia sobre arrependimento é sobre o filho pródigo. Ainda que essa história ela seja uma parábola, né, uma história que é contada sobre Jesus, né, através de uma mensagem, é notável a transformação que aquele filho mais novo teve. Aquele filho mais novo, ele pede a herança do pai ainda vivo, e ele vai viver os prazeres da vida. Só que chega um momento em que ele se encontra sozinho, perdeu tudo, gastou tudo. E quando ele volta para casa, aonde o seu pai ali está o esperando, ele fala uma frase que marca o arrependimento na vida dele. Lá em Lucas 15, 21 vai dizer assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Esse é o arrependimento. O arrependimento gera em nós essa indignação. O arrependimento gera em nós um coração contrito. E um coração contrito é uma necessidade que nós temos por Deus. É uma necessidade. Coração contrito é uma necessidade que nós temos por Deus, de nos aproximar de Deus para poder buscar o nosso perdão. Aí eu te pergunto: o arrependimento, você realmente viveu o arrependimento na sua vida? Quando você se depara com alguma coisa que você faz que não é legal, o que gera no seu coração? O que acontece dentro de você? O que acontece? Porque eu quero te dizer algo. Se você faz alguma coisa com teu irmão, ou se você lança palavras que não são legais, e você não se arrepende, ou você só pede desculpa, e aquilo que você fez não gerou uma angústia dentro do seu coração, você precisa pensar no conceito sobre o que é ser cristão. Porque não adianta você falar que você tem 10 anos de evangelho. Não adianta você falar que você tem 20, 30, 40 anos de evangelho. Você pode sim entender o evangelho, mas mais do que entender o evangelho, nós precisamos viver o evangelho. O evangelho nos chama para renúncia. O evangelho nos chama para mudança todos os dias. E olha que legal, todos os dias você tem a oportunidade de se arrepender. Porque antes você não tinha essa oportunidade. Mas pela graça de Jesus Cristo, mas pela morte dele, você tem direito ao arrependimento. Todos os dias você tem direito para poder se arrepender. Você não só tem um direito, mas como você também tem a oportunidade de se arrepender e de ser uma pessoa melhor
todos os dias. Amém? Eu falei porque é sobre confronto. Confronto faz a gente ficar pensativo. É assim, mas que bom que nós pensamos e que nós refletimos. Porque na medida que nós pensamos, na medida que nós refletimos, eu tenho certeza que gera mudança dentro de você. Amém? A quarta lição que nós aprendemos sobre arrependimento é sobre o adultério de Davi. O rei Davi, ele é o autor de um dos salmos mais conhecidos. E nesse salmo aqui ele mostra exatamente o sentimento de alguém que se arrepende. Salmos 32, nós vamos ler o versículo 3, o versículo 5 e o versículo 11. Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Versículo 5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Versículo 11: alegra-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Veja que enquanto Davi, ele não se arrependia do seu pecado, aqui no versículo 3, enquanto ele não se arrependia, Davi sofria diante de Deus por causa da sua culpa. Davi sofria, olha que ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Ele sofria diante de Deus uma culpa por causa de tudo aquilo que ele fazia. Já no versículo 11, nós já vemos claramente o momento em que ele começa a se arrepender. Ele tem uma mudança de atitude e ele confessa os seus pecados para Deus. Ele vai dizer: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E por fim nós vemos uma mudança por completa que se dá no versículo 11, onde ele passa a louvar a Deus. Ele não só passa a louvar a Deus, como ele também convida outras pessoas a louvar com ele. Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Porque quando nós nos arrependemos mesmo, quando nós vivemos o arrependimento, nós vivemos a alegria do Senhor em nossas vidas. Não importa a circunstância, não importa as adversidades, se nós geramos dentro de nós uma mudança, quando vem a tempestade, quando vem a adversidade, é a alegria do Senhor que nos faz sorrir todos os dias. E o mundo não entende isso. Sabe por que o mundo não entende? Porque o mundo não vive o arrependimento. E a palavra do Senhor nos chama todos os dias ao arrependimento. Assim diz a mensagem de João Batista. João Batista foi o primeiro a pregar no Novo Testamento sobre o arrependimento. E isso está registrado lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor vai dizer assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, ele já estava preparando o caminho para a mensagem de Jesus que viria após dele.
Desde mesmo antes do ministério de Jesus, João Batista já falava sobre o arrependimento e ele denunciava a realidade do pecado e ele batizava todas aquelas pessoas que verdadeiramente se arrependiam. Lá em Mateus 3, 5 e 6 vai dizer: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. Pessoas que viveram o arrependimento, pessoas que não só viveram o arrependimento, mas que pelas suas atitudes e ações demonstraram que de fato, verdadeiramente se arrependeram. E logo em seguida vem a mensagem de Jesus Cristo. Assim que Cristo começou o seu ministério, a mensagem de Jesus era bem clara. Lá em Mateus 4, versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se para o reino dos céus, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele veio para poder abrir a porta da salvação. Quando Jesus pregava o arrependimento, ele estava ensinando para a gente o caminho do reino de Deus. E Jesus também, ele vai falar lá no Sermão do Monte sobre quando, lá no versículo, deixa eu colocar aqui, lá em Mateus, versículo 7, capítulo 5, versículo 27, vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejá-la possuí-la, já cometeu pecado. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o buraco é muito mais embaixo. Não são as suas ações também que te levam a pecar. O seu pensamento, aquilo que você deseja, te leva ao pecado também. Então não é só se arrepender daquilo que você fez, mas é se arrepender daquilo também que brotou no seu coração, do desejo que brotou no seu coração. Sabe, quando você julga uma pessoa sem conhecer, você está pecando. Você precisa se arrepender. Toda vez em que alguma coisa acontece com você, que você fica dentro de você com aquele ódio, sabe? Você fica pensando em inúmeras coisas. Jesus está falando no Sermão do Monte sobre isso. Não é só aquilo que você fez, mas é aquilo que você pensa também que é pecado. E você precisa se arrepender. E nós como igreja, nós temos uma missão de pregar o arrependimento. E Lucas deixa isso bem claro, a missão que eu e você como igreja temos que fazer. Lá em Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, vai dizer assim: ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O sacrifício de Jesus é a base da pregação para o arrependimento. E essa é a minha missão, e essa é a sua missão como igreja, pregar o arrependimento. E você pregar sobre o arrependimento não é você estar condicionado aqui no altar, é aonde você passar, é na sua escola, é na faculdade, é no seu trabalho, é no GC. Você precisa, essa é a sua missão como cristão, pregar sobre o arrependimento genuíno, o arrependimento que muda, o arrependimento que faz a gente deixar o nosso coração triste, contrito. Precisamos falar sobre isso todos os dias, precisamos falar sobre o que é arrependimento. O louvor pode vir subindo, e o arrependimento gera alguns resultados em nossas vidas. Olha o que vai dizer lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. O primeiro resultado que o arrependimento gera em nossas vidas é perdão dos pecados. Olha o que vai dizer em Isaías 1,18. Deus
apaga os pecados daqueles que se arrependem sinceramente. O segundo resultado que o arrependimento gera em nossas vidas está lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. O segundo resultado é que vem tempos de refrigério na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer assim: o arrependimento abre caminho para a paz e o descanso espiritual vindos do Senhor. O terceiro resultado que o arrependimento gera em nossa vida está lá em Romanos 6,4. O terceiro resultado é transformação de vida. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que se arrepende genuinamente abandona os antigos caminhos e vive novidade de vida. Novidade é essa que é Jesus Cristo na sua vida. O arrependimento é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. Não há salvação sem mudança de vida. Sabe, esses dias eu estava fazendo um gabinete com um jovem lá da nossa igreja, aonde ele confessou os pecados dele. A igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Ele confessou os pecados dele. E eu perguntei para ele: o que você fez, você faria novamente? A resposta dele foi: eu jamais quero e não vou me permitir. Eu jamais quero e não vou me permitir. Quando ele lançou essa resposta, eu disse: uau, isso é arrependimento. Isso é mudança. É isso que nós precisamos entender e viver todos os dias em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí de onde você está? Será que você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Sabe, enquanto o louvor vai ministrando, enquanto o louvor vai cantando, eu quero convidar você a vir aqui diante do altar do Senhor e fazer uma reflexão de tudo aquilo que você fez na sua vida e você refletir diante daquilo que você fez e trazer aqui diante do altar do Senhor. E se você tem alguma dificuldade em algo que você fez, se você tem alguma dificuldade em se arrepender, meu irmão, eu quero te dizer que essa noite é a oportunidade perfeita para você poder lançar aqui diante do altar do Senhor toda a dificuldade que você tem de chegar ao arrependimento, para poder viver o novo de Deus na sua vida. Enquanto o louvor vai cantando, se você se sentir à vontade e tocado, vem aqui diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Foi por nós toda a ferida que levou em si, todo o castigo que sofreu por mim, do meu lugar lá no Calvário.